Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, também depois cumprimentar todos aqueles que nos vão acompanhar pelo canal YouTube, onde será publicada a nossa reunião. Informar que o Sr. Presidente está de férias, portanto, esta semana serei eu hoje a presidir a reunião em sua substituição. Sem desprimir para o Dr. Pedro Ribeiro, já tínhamos saudades também. Como? Sem desprimir para o nosso Presidente, já tínhamos saudades. Obrigado, mas pronto. Eu antes prefiro que seja o Dr. Pedro Ribeiro a presidir as reuniões, é um facto. Muito bem. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar-vos e iria dar início então ao período antes da ordem de trabalhos, com a intervenção do público, em que recebemos aqui 2 e-mails, do qual um primeiro da senhora Maria Filomena Emílio, em que o vereador Pedro Nobre já fez o favor de reencaminhar para os serviços para obter uma resposta. Assim que tivermos esta resposta, tem a ver com a recolha, com a falta de contentores do lixo, segundo na rua do Regato, na freguesia da Lapa. Portanto, e o vereador está à espera, penso eu, uma resposta dos serviços para depois encaminhar. E recebemos também um segundo e-mail, mais recente, da senhora Manuela Carvalho, onde faz um conjunto de considerantes, penso que os seus vereadores também receberam, mas eu ia só aqui cingir-me de dar resposta à TOS, relativamente ao ponto de situação que temos desde a última reunião de Câmara. Informar os seus vereadores também que no dia 24/5 recebemos, via advogados da Tagus Gás, uma proposta, ou seja, a reformulação da proposta do acordo, que foi analisada pelos nossos serviços jurídicos e quem nos acompanha, a empresa Pacheco de Amorim, relativamente ao assunto, e no dia 31/5 fizemos algumas alterações e enviámos a nossa contraproposta para a Tagus Gás, a 31/5. Portanto, aguardamos a todo momento que essa proposta seja analisada agora pelos serviços da Tagus Gás e que nos seja também remetida. Também aqui informar os seus vereadores que a questão da isenção da derrama é um assunto que o FAM, em termos de coisas, não nos permite. Portanto, em termos de impostos municipais, não foi permitida a isenção da derrama, situação que a Tagus Gás agora está a analisar, mas em princípio irá anuir apenas à questão da isenção pelo período de 10 anos da proposta que temos em cima da mesa apenas da taxa dos direitos de passagem. Portanto, essa é a proposta que neste momento foi remetida para a Tagus Gás. Portanto, aguardamos agora, neste processo negocial também da proposta, a conclusão do mesmo, para depois trazer aqui à Câmara Municipal. Bom, entrando aqui também alguns assuntos daqui da agenda desde o dia 17 de maio, referir, no dia 18 de maio foi o Dia Internacional dos Museus, em que o nosso Museu do Vinho assinámos com a CMLT e com os outros municípios a criação da rede da Lesíria, Rede Museus da Lesíria, foi formalizada neste dia, de forma a assinalar também o Dia Internacional dos Museus. No dia 18 de maio também realizou-se a Assembleia Municipal de Jovens, sob o título Nós Propomos, com todos os alunos do agrupamento de escolas de Marcelino Mesquita, realizou-se no nosso Centro Cultural. No dia 20 de maio realizou-se uma reunião no Instituto de Emprego, no Centro de Formação do Instituto de Emprego em Santarém, uma reunião da plataforma Supra-Conselhia Lesíria do Tejo, onde esteve presente o diretor da Segurança Social, o Dr. Renato Bento, e também o seu secretário de Estado da Administração Local, onde, para além do balanço das medidas a nível de segurança social no período de Covid, também foi feita uma ação com o seu secretário de Estado de esclarecimento sobre a descentralização de competências na área da ação social. No dia 26 de maio, assinalar aqui que deu-se início, do dia 26 ao dia 2 de junho, deu-se início aqui também às comemorações do Dia da Criança, em que as atividades percorreram todas as escolas do nosso universo escolar, ou seja, de todas as freguesias, todos os lugares, todas as escolas receberam estas iniciativas. No dia 26 também ainda, pelas 20h30,
realizou-se uma sessão, também uma sessão de informação em parceria com a Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura e Recreio, onde estiver representado algumas coletividades e associações do nosso movimento associativo, com o título Como Retomar a Atividade no contexto de Covid. Portanto, esta sessão decorreu de forma bastante participativa e também agradecer aqui ao professor Augusto Figueiredo que fez esta apresentação de todas estas medidas. No dia 29 de maio, também aqui uma saudação a todas as nossas coletividades e do nosso concelho que, mediante esta situação no contexto que vivemos, começaram a dar início, começaram a abrir portas e começaram a utilizar os nossos equipamentos de cultura, nomeadamente o nosso centro cultural, com a revista à portuguesa do Rancho Folclórico do Cartaz, que levou a efeito mais uma edição desta revista. Também na CEFIP, com o espetáculo Dedicatórias, com alguns elementos desta banda, também marcaram, ou seja, se isso pode dizer, a abertura, o retomar dentro das condicionantes à cultura local. Foi também inaugurada uma exposição da escola secundária no nosso centro cultural. E também no dia 30 de maio, uma atividade outdoor, foi a segunda caminhada da Rota das Quintas pela Associação do Rio da Fonte, também com cerca de 50 participantes, o que também foi muito, muito interessante. No dia 1 de junho, a inauguração também de uma exposição, neste caso, na Câmara Municipal, no edifício central do município de Lisboa, uma inauguração do pintor Francisco Gaia, que é da nossa freguesia, da nossa freguesia, União de Freguesias Cartaz Val da Pinta, do nosso concelho, que viveu em Val da Pinta e que também nasceu também em Val da Pinta. No dia 2, tivemos aqui uma recepção ao novo comandante da esquadra da PSP do Cartaz. Também se realizou nesse mesmo dia a Comissão de Toponímia, Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, uma comissão de trânsito. E também referir, que ainda não se realizou, mas também chamar a atenção dos seus vereadores para que no dia 10 de junho celebra-se o 16º aniversário do nosso Centro Cultural, em que vai estar presente e vai ser inaugurada uma exposição também de homenagem à doutora Maria Manuel Simão e ao doutor Rogério Coelho, e depois no final será também abrilhantado com um espetáculo, o mesmo espetáculo da CEFIP, dedicatórias no nosso Centro Cultural, para marcar também o nosso aniversário do Centro Cultural. No dia 11 temos um concerto também dando continuidade às comemorações do 16º aniversário do Centro Cultural, com a atuação dos Corvos, também uma banda bastante conhecida da cultura, da nossa música e da cultura nacional. E de agenda tem tudo. Passaria a palavra agora então à vereadora Elvira Tristão. Boa noite mais uma vez a todos os presentes e a quem nos está a acompanhar. Eu aproveitaria somente para dar alguns elementos de precisão sobre a exposição que está no Centro Cultural até o dia 9 de junho. Trata-se de uma exposição feita pelos alunos de artes da Escola Secundária do Cartaz, do agrupamento Marcelino Mesquita. Trata-se de uma recolha primeiro fotográfica e depois trabalhos em desenho de portas da nossa arquitetura e, portanto, trata-se de uma recolha de património arquitetónico que mais dia, menos dia, em parte, provavelmente irá desaparecer, portanto, trata-se de uma medida de salvaguarda e de divulgação desse património arquitetónico. E este projeto insere-se num projeto mais vasto, insere-se no projeto cultural de escola do agrupamento no âmbito do Plano Nacional das Artes, e
um dos objetivos desse projeto é, de facto, salvaguardar também que, no âmbito da intervenção que irá ser levada a cabo na Escola Secundária do Cartaxo, no âmbito da sua requalificação, que as portas, que são um património identitário daquela escola, sejam salvaguardadas no sentido de, a quando da sua substituição, que esses objetos de arte sejam de facto acautelados e preservados no âmbito de um projeto que ainda está por fazer, que poderá passar por uma instalação permanente de todo esse material ou por uma recolha fotográfica no sentido de fazer essa preservação da história de uma escola que irá ser posta em risco pelas tão desejadas obras, todos nós desejamos, certamente. Era só. Obrigada, vereadora Elvira. Passaria a palavra agora ao vereador Pedro Nobre. Boa noite, Sr. Vice-Presidente. Boa noite também a todos os vereadores. Cumprimentar quem nos irá ver também pelas vias digitais. Sr. Vice-Presidente, eu trazia aqui só 2 assuntos para falar neste período. O primeiro, em jeito de balanço para o primeiro mês de atividade da retoma do programa Viver Mais, Viver Melhor, em que retomamos no dia 10 de maio e que tem corrido bem. Estamos a falar de cerca já de 24 aulas dadas, que vão desde segunda a quinta-feira, onde já teve a participação de cerca de 250 utentes, vamos lá, e que quem tem participado, que tem sido com alegria e com grande manifestação de grande vontade de continuar com este programa, até que as condições climatéricas também permitam. Estamos a apontar durante o mês de junho e aqui também aproveitar para fazer a divulgação, porque julgo que ainda há a possibilidade de, em algumas turmas, poderem ser ainda complementadas com mais alguns utentes e, por isso, dar boa nota da forma como se retomou aqui esta atividade, neste caso no estádio municipal, e com grande participação. Fazia só em jeito de balanço também da retoma da atividade a nível desportivo, das várias modalidades, que vão desde o futebol, da área da formação, sénior, também do atletismo, vários atletas que temos de trail que têm vindo a conseguir obter excelentes resultados, mas destacava também aqui o resultado aqui da Escola de Atletismo do Cartaxo, que sagrou-se vice-campeã dos campeonatos regionais absolutos, aqui com 6 atletas em 9 modalidades diferentes a obterem os primeiros lugares e que conseguiram contribuir para este segundo lugar muito meritório. Pronto, sendo que as condições de apoio que vamos tendo aqui às nossas coletividades, estando um bocadinho sempre aquém do que era nosso intuito, mas que realmente os resultados esportivos levam sempre a crer que estamos sempre muito bem representados por este distrito e por este país fora. Era só para já, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Daria agora a palavra à vereadora Ana Bernardino. Boa noite a todos. Apenas uma palavra para o Centro Cultural do Cartaxo, 16 anos, um polo cultural que conquistou seu espaço ao longo dos anos e que conseguiu reinventar-se durante a pandemia, nunca deixando de marcar a presença no nosso panorama cultural, mesmo com condições tão difíceis como se viveram na altura. Deixo aqui uma palavra de apreço pelo trabalho que tem sido feito por todos aqueles que fizeram e fazem parte daquele espaço, que trabalham, que colaboram com o nosso CCC, um espaço que acolhe todos e que está naturalmente disponível para todos, como já foi mais do que prova dada. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passaria a palavra agora ao vereador Jorge Gaspar, por favor. Não tenho nada a dizer nesta fase. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Nuno Nogueira, por favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Boa noite a todos novamente. Boa noite também a quem nos acompanha lá em casa, pelos canais digitais. Tenho apenas aqui 3 pontos bastante rápidos. O primeiro, gostaria que o Sr. Vice-Presidente
nos pudesse fazer uma atualização relativamente àquela questão que nós aqui trouxemos e já abordámos aqui também em reuniões anteriores relativamente à questão do parque fotovoltaico que vai atravessar o nosso concelho, mais concretamente na freguesia de Cartaz-Chaval da Pinta e Vila Xandarico. Gostaríamos de saber o ponto de situação, se faz favor. Também solicitar-lhe mais uma vez, é um tema que tem sido recorrente nos últimos meses, penso que já solicitámos isto há cerca de 3 meses, presumo que o Sr. Vice-Presidente deve ter este documento, se calhar atualizadíssimo, também é só nos enviar por e-mail a questão da atualização do déficit com a operação da recolha dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, isso, presumo, da última vez que falámos sobre isso, o Sr. Vice-Presidente disse que tinha esse documento. Gostaríamos que, quando possível, nos enviasse por mail, se faz favor. E também, na última reunião extraordinária, abordámos aqui a questão aliás, eu questionei o Sr. Presidente, mas presumo que, provavelmente, se calhar até este tema tenha sido falado. Gostaria que nos fizessem aqui um pequeno resumo, trecho sobre os processos judiciais que envolvem os anteriores Presidentes de Câmara. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Relativamente ao primeiro tema do parque fotovoltaico, eu depois ia pedir ali ao vereador Pedro Nobre que me ajudasse, porque eu não tenho conhecimento, não tenho essa informação toda relativamente ao processo em causa. Déficit tarifário, vereador, eu ainda não consegui acabar, eu sou sincero, faltam-me apenas as amortizações, como eu disse, nós tivemos que fazer o recálculo das amortizações para a prestação de contas, e agora aquilo não está a bater certo com os valores que tínhamos, por causa que os anos das viaturas, apesar de já estarem todas amortizadas, como estão ao serviço, tem que fazer o recálculo. Mas e depois também, infelizmente, há uma semana atrás também não consegui pegar no processo e eu conto ainda esta semana terminar o mesmo para depois vos enviar. Basicamente está do meu lado e a culpa é minha por ainda não ter terminado esse processo, mas farei chegar a todos os vereadores relativamente ao mesmo. Relativamente aos processos judiciais, eu sei que foi pedido e temos a aguardar que o serviço me faça também chegar essa informação, está bem? Eu farei chegar essa informação aos seus vereadores durante esta semana. Obrigado. Vereador Pedro Nobre. Sr. Vice-Presidente, relativamente a este processo, a informação a nível de entrega de documentos, isso que pude apurar até agora, mantém-se, ou seja, houve a única resposta a um pedido de informação que deu entrada já salvo erro, no ano passado. Segundo soube também ainda hoje dos serviços, houve um contacto por parte de quem está a desenvolver o projeto a solicitar a reunião com o município para se preparar para fazer a entrega adicional de elementos que nos permite, entretanto, depois avaliar o que é que, em concreto, o que é que o projeto vai ser apreciado pelos nossos serviços e o que é que eventualmente terá sido dado entrada também junto às entidades que tutelam esta atividade e que eventualmente já se tiveram pronunciado sobre o mesmo, mas que ao município não chegou nada. Deixo aqui o compromisso, em função também de novos dados que possam surgir, também nesta reunião, nós podermos dar essa informação, em função da reunião que não está agendada, mas que poderá ser ainda durante esta semana, não sei precisar, mas na próxima reunião de Câmara posso fazer o follow-up aqui deste processo para perceber o que é que possa ter dado entrada no município nesta questão. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pela atenção. Se me é permitido, ainda, neste ponto gostaria ainda de usar a palavra só para fazer aqui um balanço também, e penso que é importante relativamente aos dados da nossa vacinação. À data de sexta-feira tínhamos 15.476 pessoas em termos administradas de vacinas, foram 15.476, das quais 9.324 são vacinadas com a primeira dose, e dessas 9.324, 6.152 já têm a segunda dose. Portanto, este é o balanço em termos de vacinação. A partir de hoje começou a ser agendada e também a ter início a vacinação das pessoas com mais de 45 anos de idade. Portanto, no nosso município é esse ponto de situação. Não sei se há mais alguma questão. Bom, não existindo, podemos partir para a nossa ordem de trabalhos. Eu ia-vos pedir só que relativamente às atas, uma vez que o Sr. Presidente não está,
se pudéssemos votá-las na próxima reunião de Câmara. Não há nenhuma questão em contrário, ninguém se opõe. Com certeza, obrigado. Muito bem. Também ia-vos pedir aqui que a autorização para a retirada do ponto número 4 da ordem de trabalhos, porque penso que é o ponto número 4, tem a ver com o regulamento da ação... É o 3, é o 3. 3, vice-presidente. É o 3, então peço desculpa. É o ponto número 3. E porquê? Porque na análise do mesmo surgiu aqui uma questão que não foi ainda esclarecida pelo jurídico, e a vereadora Elvira chamou a atenção disso, e depois nós também, há aqui 2 ou 3 dúvidas que também não conseguimos esclarecer ainda, foi feito em termos de explicação e análise feita pelo jurídico, não conseguimos responder às nossas dúvidas. Portanto, eu ia-vos pedir para que na próxima reunião voltássemos aqui com a análise deste ponto. Ninguém se opõe? Muito bem. Então, vamos então dar início aqui à nossa ordem de trabalhos, com o ponto número 1, concessão de direito de exploração do quiosque localizado no Parque de Santa Eulalia, na Ribeira do Cartacho. Alguma questão? Vereador Nuno Nogueira. Muito obrigado, Presidente. Ajude-me aqui a tentar esclarecer aqui uma dúvida. Relativamente a este quiosque, havia algum contrato acomodado com alguma empresa anteriormente, agora aqui a este pedido? Sim, havia com uma associação ambiental Free to Be, que depois, pronto, dentro do período da pandemia, entregou-nos o equipamento, portanto, abdicou realmente do mesmo, e então, razão pela qual vamos agora colocá-lo à concessão. Ok, muito obrigado. Tinha essa ideia que era uma associação dessas, e penso que isto não foi até relativamente pouco tempo, aliás, o tempo passa a correr, provavelmente se calhar já há cerca de um ano. Tinha essa ideia. Já foi há mais tempo. Ok, o tempo passa a correr. Muito obrigado. Muito bem. Não havendo mais nenhuma questão, quem vota contra? Abstenção? Muito bem, aprovado por unanimidade. Ponto número 2, também é uma concessão de direito de exploração do quiosque localizado na Quinta das Correias, no Cartacho. Alguma questão sobre o ponto? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, posso interrompê-lo só? Eu atendi o tal telefonema precisamente quando estava a dar a explicação para a retirada do ponto número 3. Se importar de repetir, eu agradeço. Lamentando, mas calhou mesmo nesse ponto. Obrigado. Sim. A questão aqui do ponto número 3 é que quer eu, quer a vereadora Elvira, tivemos a ler aqui a questão do jurídico, não é? Que também leram. No entanto, ainda há aqui 1 ou 2 questões que não nos responderam à questão colocada. E eu ia-vos pedir para, ou seja, para questionar novamente o jurídico sobre estas nossas dúvidas e depois trazê-lo à próxima reunião de Câmara, do dia 21. Está bem, com certeza. Já agora, se é retirado, e se me permite, sugiro também que façam um exercício de benchmark com outras câmaras, algumas bem aqui perto, têm precisamente estes apoios, independentemente de não terem aceitado doações nem na área da educação, nem na área da ação social escolar. Sim, essa é uma das questões e nomeadamente aqui, a questão aqui tem a ver basicamente com alguns esclarecimentos relativamente aqui não a esse ponto, porque esse ponto já foi esclarecido, não é? E o jurídico vem esclarecido, mas esclarecido para vós, para nós não está todo esclarecido, por isso é que eu estou a sugerir, mas também sim, não mas vamos... já não tenho muita paciência para isto. Sim, não querem, não querem. Mas vamos fazê-lo e vamos sugiro que façam esse exercício que é uma boa prática de gestão, não é? Benchmark, para perceberem que há municípios, mais do que muitos, que têm exatamente este tipo de apoios, independentemente de não terem aceitado a relação de competências, nem para a educação, nem para a ação social escolar. Está bem? Nós vamos analisar com cuidado este documento, que é para depois também na próxima reunião de Câmara não existirem todas essas dúvidas. Muito bem, passaríamos então ao ponto 4, tem a ver com o procedimento de lotes de venda do Parque de Negócios de Casal Branco através da asta pública, não adjudicação e caducidade do procedimento. Portanto,
como os seus vereadores também verificaram, existiu 2 concorrentes. Um deles, a proposta foi rejeitada pela questão do preço, outra proposta foi rejeitada por um problema com a documentação entregue, em que quem assinou a proposta não tinha poderes para o fazer. Portanto, o município neste momento está a analisar novamente todo este processo, toda esta questão, para tomar uma decisão sobre o que é que vai fazer. Sendo que certo, sabemos que o seu presidente entrou em contato também com a CCDR para saber se existia financiamento para estas infraestruturas, estas e outras relativamente às zonas industriais, e obteve uma resposta que provavelmente no início do ano será aberta uma candidatura ou um aviso para candidatura para este efeito, para a criação de infraestruturas. De qualquer forma, o processo continua a andar, não é? Todo o processo do Casal Branco, e nomeadamente um empresário, nomeadamente aqui da Jogos, manifestou interesse em continuar a investir na zona e no nosso concelho. Por isso, sim, vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. A este propósito, deixar, por favor, registado para efeitos de ata a nossa estranheza pela circunstância de, em sede da audiência de interessados, nenhuma das empresas, mas principalmente a segunda que o Sr. Dr. Fernando Marinho agora referiu, não ter dito nada, porque se era apenas e só uma questão de assinatura, com certeza que se a empresa quisesse, enfim, teria suprido essa irregularidade e suprida a irregularidade, a proposta teria sido aceita, até porque, sob todos os outros pontos de vista, inclusivamente o preço, que é obviamente um ponto importante, estava dentro daquele que era o limite do caderno de encargos. Mais espantado fica agora quando acabei de ouvir dizer que a empresa está interessada em continuar, não é? Quer dizer, se quisesse, bastava ter assinado e os lotes eram da empresa, não é? O contrato seria feito e a adjudicação seria concluída, não é? Portanto, fico de facto aqui registada esta nossa estranheza pela circunstância de, ok, a proposta foi rejeitada por uma falta de assinatura, normal e absolutamente legítima do ponto de vista do cumprimento jurídico, mas em sede da audiência de interessados, a irregularidade não ter sido suprida e, portanto, precisamente por isso, não ter sido adjudicado o contrato de venda dos lotes a essa empresa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguma questão? Bom, coloco à votação. Quem vota contra? Agora, peço desculpa, como é que está o processo de alteração do plano pormenor? Também veio o ponto seguinte, vereador. O ponto seguinte refere que... Não, peço desculpa, é o ponto 6, em que terminou o período de discussão pública. Portanto, para se avançar com o processo. É okay. O ponto 6. Sim, exatamente. Obrigado. Bem. Ponto 4. Portanto, não há mais ninguém que queira intervir. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Seja aprovado por maioria, com 2 abstenções e 4 votos a favor. Ponto número 5, isenção do cumprimento das normas previstas para estacionamento no interior de edifícios. Não sei se o vereador Pedro Nobre quer fazer alguma consideração. Sr. Vice-Presidente, estou disponível para questões, só situar que esta proposta tem a ver com o processo de licenciamento de obras no edifício conhecido pelo Cunha 13, e que, após a análise também da proposta entregue do município, viu-se que aqui a questão dos estacionamentos, apesar de ter sido ainda alterada a proposta para tentar ali maximizar esta questão, ainda assim não cumpre com o PDM e há um regime de exceção que tem que vir a esta reunião de Câmara para viabilizar o projeto da forma como foi apresentado, e é isso que traz cá. Era só disponível para alguma questão que possa surgir. Muito bem. Não havendo questões, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 6, como há pouco referi, tem a ver exatamente com a alteração do plano pormenor do Parque de Negócios de Casal Branco, fim do período de participação em termos de discussão pública. Não sei se é só apenas para conhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Apenas para dizer, enfim, a pergunta de há pouco, não vou dizer que foi retórica, mas naturalmente pretendia ligar os dois pontos, o 4 e o 6, que, a nosso ver, enfim, aquele espanto que há pouco manifestámos por efeitos de ato e estranheza, não estará seguramente desligada da circunstância de ainda não estar aprovada a alteração do plano pormenor e, portanto, naturalmente, do ponto de vista da segurança jurídica de um qualquer investidor, um destes dois ou outro qualquer, ela obviamente é muito frágil, justamente porque, enfim, estaria a adquirir algo relativamente ao qual não sabia em que circunstâncias poderia lá trabalhar do ponto de vista da montagem do seu próprio investimento. Não é? Portanto, fica aqui reforçada a propósito do ponto 6 a nossa estranheza, ainda para mais quando, enfim, tudo isto era sabido no próprio momento do lançamento do caderno de encargos, não é? Mas enfim, esperamos para ver o que é que isto vai dar até setembro. Sim, vereador, nós vamos trazer, ou seja, este processo vai ser analisado, nomeadamente com todo o processo jurídico que também está afeto ao mesmo, com toda a questão da CCDR, com todo este processo de emparcelamento do Casal Branco, e estamos a analisar o processo para saber, neste momento, o lançamento ou não do concurso e a forma como vamos fazê-lo. Uma coisa é certa, vamos lançar novamente o procedimento e esperar realmente que desta vez tudo corra bem no processo. Antes que sim, mas convenhamos, não é? Um concurso lançado que tem dois candidatos, um que apresenta um preço abaixo do valor do concurso e, portanto, naturalmente é porque não o quer, não é? E o outro que apresenta um preço que é aceitável pelo concurso, mas depois não o assina, do ponto de vista, digamos assim, da contratação pública, não direi uma situação virgem, mas pelo menos muito, muito pouco comum, não é? E daí a nossa estranheza. Mas enfim, podemos passar adiante pelo meu lado. Ok. Muito obrigado. Ponto 7 a 12 para conhecimento. Não havendo nenhuma questão. Muito bem. Nesse caso, passaria a leitura da ata e minuta. Já tinham saudades realmente destas reuniões. Cumprindo-se a tradição. Já tinham saudades destas reuniões de Câmara. Muito bem. Doutora Ana Silvestre, boa noite. Boa noite a todos. Ora bem, as atas não foram deliberadas, o ponto 3 foi retirado, por unanimidade foram aprovados os pontos 1, 2 e 5, o ponto 4 foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor do PS e 2 abstenções dos Juntos pela Mudança. Tomaram conhecimento dos pontos 6 a 12, relativamente à minuta da ata, deliberam. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Okay. Terminada a nossa reunião às 21h36. Desejo a todos uma boa semana de trabalho, tudo bom e muita saúde. Está bem? Saúde, obrigado. Boa noite, boa semana. Boa noite a todos. Deus obrigado. Boa noite. Boa semana. Obrigado.